Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos de volta à resolução 1342 do MP de São Paulo, concurso de oficial de promotoria. Esta aula aqui é destinada para quem quer fazer o concurso de oficial de promotoria. Temos já aqui no canal uma playlist já com as aulas anteriores. O que a gente vai fazer hoje? Vamos tratar também tentar fazer isso de forma rápida. Eu sempre falo que vou fazer rápido e às vezes eu gosto sempre de ficar falando e às vezes eu me prolongo um pouco mais, que eu quero que você entenda, quero que você tenha em mente que todos esses assuntos aqui estão sendo tratados antes de sair o edital. Então, quando sair o edital, se alguma coisa que eu pulei, foram pouquíssimas coisas que eu pulei, se alguma dessas coisas cair, eu vou tratar disso em aulas específicas, tá bom? Então a gente pode fazer aqui aulas complementares quando sair o edital. Mas eu sempre digo que quem estuda antes, passa antes. Então se você está aqui no canal estudando para esse concurso antes de sair o edital e, claro, estudando com pessoas responsáveis, né? Então não tem só eu, tem tantas outras pessoas aí que dão aulas, tem cursos também bons e tal, mas assim, você estudando antes e estudando com responsabilidade, com pessoas responsáveis, aquilo que pode vir a cair, aí você tem muita chance de passar. Por que eu digo isso? Porque eu às vezes olho as pessoas aprendendo certas coisas para concurso de oficial de promotoria que nem numa prova de promotor seria cobrado, sabe? Então alguns assuntos assim, meio que sem nenhum tipo de pertinência com aquilo que pode ser cobrado, né? E digo isso não só porque já fui oficial de promotoria, mas também porque passei, claro, no concurso para oficial de promotoria e já dei aula para esse concurso em tantas outras oportunidades depois que eu fui aprovado, tá? Então vamos lá. Artigo 71 da resolução, prova pericial. Diz para você no vídeo passado, só para você se lembrar, que muitas coisas que acontecem no processo penal e no processo civil também acontecem dentro do inquérito civil. Então, se você já tem mais ou menos uma noção, você vai saber que lá no processo civil tem a testemunha, tem a perícia, tem a oitiva da pessoa, né? Por vezes o depoimento pessoal e assim por diante. No processo penal a mesma coisa, né? Então tem o interrogatório, tem a oitiva de testemunhas, tem os exames, tem as perícias, etc. Aqui é a mesma coisa. Então, prova pericial são provas que serão juntadas no inquérito civil e tem algumas características especiais, ó. As perícias serão realizadas por servidores do Ministério Público ou por servidores públicos da União, Estado, Município e respectivas administrações indiretas, por universidades públicas, por entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo poder público ou por aquelas que tenham convênio com instituição para essa finalidade. Então olha só, perícias dentro do inquérito civil podem ser realizadas por servidores do MP, que é o mais comum. Em São Paulo a gente tem, a gente não, né, porque eu não estou dentro da instituição, né, mas assim, existe dentro da instituição vários servidores super capacitados, existe um grupo até que se chama de CAEX, Centro de Apoio à Execução, que são pessoas que têm ali formação em diversas áreas, tem também dentro do CAO, Centro de Apoio Operacional, existem ali pessoas muito bem capacitadas que o promotor pode pedir ajuda destes servidores para fazer uma perícia. Professor, por que precisa de uma perícia? Pensa o seguinte, você tem lá um dano ambiental. Por vezes o promotor sozinho, ele é formado em direito, né? Então ele não sabe se aquela área, por exemplo, de um dano ambiental pode ser reflorestada, se dá para fazer algum tipo de manejo ambiental, se dá para eventualmente tentar compensar aquilo ali em outro lugar, se tem como recuperar aquela área. Então isso é uma possibilidade, então para isso que se faz a perícia. Então, em primeiro lugar, aqui servidores do MP ou por outros servidores públicos. Tá? Então o MP pode solicitar, e aqui a gente até pode dizer que é uma requisição, uma solicitação, não vai ser perguntado isso para você, mas outros servidores podem ajudar o MP. Então servidores da União, dos estados, do município e das administrações indiretas, né? Então, por exemplo, uma autarquia, uma fundação, tá? Ó. Exemplo, autarquia, fundação pública, tá? Então, o que significa isso? Aqui a gente tem a situação em que o Ministério Público, em vez de buscar a perícia por servidores, às vezes pode ser que não exista um servidor específico. Aí o Ministério Público pode buscar nos servidores públicos, nas administrações indiretas, aqui estou te dando como exemplo, autarquia e fundação pública, por universidades públicas, por entidades que recebam dinheiro do poder público, são entidades oficiais de pesquisa tal, que são
mantidas aí subvencionadas pelo poder público ou por aquelas que têm um convênio com a instituição, com o MP. Com a instituição aqui é com o Ministério Público, tá? Para essa finalidade. Tá? Então, por exemplo, você tem em alguns ministérios públicos, aqui, por exemplo, a gente tem em São Paulo a CETESB, né, que é uma entidade da administração pública que, de fato, cuida de questões ambientais. Então pode ser que seja feito, atualmente não sei se existe esse convênio, acho que não existe, tá? Mas poderia ser feito um convênio com a CETESB, por exemplo, com o Ministério Público, da CETESB, entre o Ministério Público e a CETESB, para que sejam feitas essas perícias. Estou dando a título de exemplo para você, tá bom? Então, perícia, quem faz? Geralmente servidores, ou pode também ser feito por outros servidores públicos de outras administrações, da administração indireta, universidades públicas, entidades de pesquisa que recebam dinheiro público ou alguém que tem convênio com o próprio Ministério Público. Poderá ser convencionada a produção antecipada de provas na forma do artigo 311, inciso 2º e 190, ambos do Código de Processo Civil, desde que custeada pelo investigado, não estando o promotor de justiça adstrito ao resultado da perícia, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados no curso da investigação. Vou continuar, tá? Só para que a gente depois dê a tradução aqui. Da requisição de perícia constará obrigatoriamente o ponto sobre o qual deva incidir, e sendo conveniente o presidente elaborará os quesitos. Então vamos lá, coisas importantes aqui da perícia que me parecem que poderiam ter interesse para o seu concurso, tá? Primeira coisa, o que é isso aqui? Artigo 381 e 190 do Código de Processo Civil. São artigos que, em geral, não se perguntam para você durante um concurso de oficial de promotoria. Mas então eu preciso só esclarecer para você o que é, tá? Então olha só, a gente está dentro de um inquérito civil, certo? Se estamos dentro de um inquérito civil, estamos dentro de um procedimento administrativo. Isso ocorre dentro do Ministério Público. Ok, então olha só. Mesmo assim, é possível que sejam usados artigos de lei, artigos de normas, que não estão dentro desta resolução. Por exemplo, eu posso usar algumas coisas do Código de Processo Civil, que em geral serve para processos na justiça. Mas a própria resolução aqui diz que pode ser usado o artigo 381 e o artigo 190 do Código de Processo Civil. Do que tratam esses artigos? Esses artigos tratam de produção antecipada de provas. Então, é um procedimento lá do processo civil para que eu verifique se realmente existem as situações que eu suponho que elas existem. Então, por exemplo, eu desconfio de que pode estar havendo uma poluição no rio. Antes de eu entrar com a ação, o que eu posso fazer? Eu posso buscar a produção antecipada de provas. O que significa isso? Antes de eu entrar com a ação, eu vou realmente verificar se ali existe ou não uma poluição. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Eu não quero que você se perca com isso aqui, que você, de certo modo, tenha qualquer dificuldade, porque isso aqui, esses artigos não serão, a princípio, né, perguntados para você. O que eu quero explicar para você é o seguinte, ó. Se precisar fazer perícia, eu vou traduzir isso para você, né? Se precisar fazer perícia, o Ministério Público e o investigado podem fazer um bem bolado, podem fazer um acordo, que inclusive isso se chama negócio jurídico processual, embora a gente não esteja num processo, né? Então olha só, vamos aqui colocar informações importantes, ó. Então, ó, o Ministério Público e o investigado podem fazer um acordo para que seja feita uma perícia para uma verificação preliminar sobre a questão que está sendo investigada. Tudo bem até aqui? Então olha só, esse acordo se chama negócio jurídico processual. Tá? Isso está lá no Código de Processo Civil. Você não precisa saber mais nada sobre isso, pelo menos agora. Tá? Então, o Ministério Público e o investigado podem fazer um acordo para que seja feita uma perícia, para uma verificação preliminar
sobre a questão que está sendo investigada. Esse acordo se chama negócio jurídico processual. Ponto. Essa perícia será paga, custeada pelo investigado. Mas ele é obrigado? Não. Ele só vai pagar porque ele entrou num acordo com o promotor. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então, desde que custeada pelo investigado. Ponto. Então essa é uma informação importante. Essa perícia vai ser paga, custeada pelo investigado. Outra coisa. Essa perícia será usada como uma prova antecipada pois o objetivo é verificar, por exemplo, se existe ou não fundamentos para o MP entrar com uma ação contra o investigado ou fazer um acordo com o investigado no inquérito civil. Você sabe qual que é o nome desse acordo dentro do inquérito civil, que é o compromisso de ajustamento de conduta. Que alguns até chamam de CAC, outros até chamam de TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. Só que tem uma observação. O que ficar decidido, não vou nem colocar decidido, o que ficar comprovado nesta perícia que foi feita por acordo entre o investigado e o MP, então o que ficar comprovado nesta perícia, fruto deste acordo do MP com o investigado, não impede que o Ministério Público entre com ação, mesmo que aquela perícia diga que não há dano. Pois o MP pode ter outros elementos diferentes da perícia, que não são a perícia, que comprovem aquele dano. Então olha só, estou traduzindo para você. Às vezes a gente fala assim, professor, é melhor decorar o artigo do que tentar entender. Não, às vezes é melhor você entender. Ó, parágrafo único, estou traduzindo. Poderá ser convencionada a produção antecipada de provas na forma do 381 e 190 do Código de Processo Civil. Então pode ser convencionada. Convencionada é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, desde que custeada, paga pelo investigado. Então essa é a primeira informação. Segunda informação, o promotor não está adstrito. O que é estar adstrito? É estar vinculado ao resultado dessa perícia, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados no curso da investigação. Então olha só, traduzindo isso para você, e vou terminar esse vídeo só com isso aqui, porque cara, para mim isso aqui tem muita cara de concurso, hein? Sendo bem verdadeiro para você. Isso aqui poderia tentar passar uma rasteira em você num concurso de forma muito grande, porque são pequenos assuntos ali que vão sendo colocados e você pode se confundir. Então olha só, primeiro assunto, o MP, então o promotor ali e o investigado podem fazer um acordo para que seja feita uma perícia para uma verificação preliminar sobre uma questão que está sendo investigada. Esse acordo se chama negócio jurídico processual, que está previsto lá no CPC, no Código de Processo Civil. Então é feito um acordo. Essa perícia vai ser paga pelo investigado. Ok. Essa perícia, quando for feita, ela pode ser usada como uma prova antecipada, porque isso também tem previsão lá no Código de Processo Civil. Porque o objetivo é verificar se, por exemplo, existe ou não algum fundamento, alguma base para o Ministério Público entrar com uma ação contra o investigado, ou até mesmo chamar o cara e dizer o seguinte, ó, a perícia comprovou que você realmente está causando um dano, vamos já fazer aqui um acordo, e agora é um outro acordo, porque o primeiro acordo é o acordo para que o cara pague a perícia. O segundo acordo poderia ser para que o cara agora se comprometa a reparar o dano. Então,
o Ministério Público pega o resultado dessa perícia e se este resultado for contrário, ou seja, se realmente houver uma prova de que o investigado está cometendo aquele dano, então se é contrário ao investigado, o Ministério Público pode usar aquela perícia e entrar com uma ação contra o cara, uma ação na justiça. Ou o Ministério Público pode chamar esse cara e dizer o seguinte, ó, escuta aqui, vem cá, a gente fez a perícia, eu sei que você pagou a perícia e tal, você concordou em fazer a perícia e agora a gente tem o resultado aqui da perícia e esta perícia aqui diz que você está causando um dano. Vamos já fazer um acordo sobre isso para eu não ter que processar você? Então essa é a possibilidade. Só que aí a própria indicação do parágrafo diz o seguinte, ó, se liga. Por quê? Porque mesmo que essa perícia diga que o investigado não está causando dano, pode ser que o Ministério Público tenha outros elementos que possam provar isso de algum outro jeito. Tá? Então, o que é essa informação? Não estando o promotor adstrito vinculado ao resultado da perícia, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados no curso da investigação. Então é como se eu dissesse o seguinte, mesmo que a perícia diga que não há dano, o MP pode ajuizar a ação, caso tenha outros elementos, que de certo modo é o que eu já disse aqui em cima. Tá? Então essa informação me parece muito, muito importante. E para finalizar, aqui é autoexplicativo. Quando for feita a perícia, claro, né, eu vou fazer perícia do quê? Qual é o ponto? Qual é o assunto? Né? Qual é o ponto aqui? Qual o assunto? Qual o motivo da perícia? Então isso, claro, né? Quando for pedida a perícia, olha, eu preciso de uma perícia para que verifique-se se o imóvel situado na rua tal possui lá uma degradação ambiental. Então precisa ser um negócio específico. E claro, sendo conveniente, o presidente, que você sabe que é o promotor, elaborará os quesitos. O que são quesitos? Só para que você entenda, quesitos são questões que serão respondidas pelo perito. Tá? Então, por exemplo, o promotor diz o seguinte, naquela área existe um dano ambiental? Qual é o dano? É possível reparar esse dano? Qual foi a causa desse dano? Faz quanto tempo que este dano aparenta estar acontecendo? Quanto tempo demorará para recuperar este dano? Existe alguma perda patrimonial que poderia ser vinculada a este dano ambiental? Por exemplo, tá? Estou dando a título de exemplo aqui quais são quesitos. Então, quesitos são questões, são perguntas que o promotor pode fazer sendo conveniente. Então, ele não é obrigado, aqui é um ponto importante, ele não é obrigado, apenas se for conveniente, tá? Apenas se ele entender que realmente é uma medida conveniente de ser feita. Tá bom? Então essa também é uma informação bastante importante. Acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, para não ficar muito grande também, para a gente já partir para um outro assunto. Você sabe que eu tenho lá o Base Jurídica, em que você vai ter acesso a essas anotações aqui de aula. Você tem acesso a aulas inéditas que não estão aqui no canal, aulas de aprofundamento de algumas matérias. Sim, acabei de falar, né, no começo do vídeo que alguns cursos aí as pessoas dão coisas que não vão cair, mas existem tantas outras que podem cair sim para o concurso de oficial de promotoria e que eu estou trazendo na verdade em aulas de aprofundamento, tá? De coisas que a VUNESP, caso seja realmente a VUNESP quem vai fazer a sua prova, coisas que a VUNESP tem perguntado em outros concursos. Eu acho muito prudente que a gente já estude isso. Ah, professor, e se não for a VUNESP? Mesmo assim, algumas coisas são copiadas, né, de uma banca para outra, então não veria problema de eventualmente usar também esse conteúdo para outras bancas, caso não seja a VUNESP a fazer a sua prova de oficial de promotoria. Lá também no Base Jurídica eu tenho, como eu disse, as anotações de aula, já tenho lá uma série de questões para o concurso de oficial de promotoria, temos todas as séries de questões para os concursos do escrevente técnico judiciário, né? Então temos todas as séries lá, temos as questões, os gabaritos, os vídeos com as correções. Então, por exemplo, você está estudando já direito constitucional, né? Então você pode estudar direito constitucional para o concurso de oficial de promotoria por onde? Pega a playlist aqui do canal e já vai assistindo as aulas. Aí depois você entra lá no Base Jurídica e acessa
as questões. Então tem lá turma de questões. Aí você vê lá as questões de direito constitucional. Você tem várias semanas, vai ter lá direito constitucional. Você entra e assiste essas aulas, porque você já vai fixando também todo esse conteúdo, tá bom? Então eu fico muito agradecido. Se você pudesse, a única coisa que eu peço é que você curtisse o vídeo. Se você assiste o canal e ainda não é inscrito, eu pediria que você se inscrevesse também, porque isso me ajuda bastante. E também, claro, se você pudesse deixar as propagandas aí passarem pelo canal, eu sei que são um pouco chatas, né? Mas isso também é uma forma de o professor aqui ganhar alguma coisa, né? Então é também uma forma de remuneração do professor. Então se você pudesse deixar as propagandas, eu ficaria muito agradecido. Mas se as propagandas realmente forem uma coisa assim que te incomodam muito, a única coisa que eu pediria é que você pudesse curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso realmente me ajudaria bastante. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Acho eu que ainda vou fazer mais um ou 2 vídeos, tá? Existem outros assuntos aqui, por exemplo, tem oitiva do investigado, tem cartas precatórias, que a gente consegue até, de certo modo, tratar de um modo um pouco mais rápido, né? E eu acho que eu vou terminar aqui no próximo vídeo já, tá bom? E claro, depois nós vamos tratar de outros assuntos, tá bom? Fiquem tranquilos, vamos tratar de assuntos para o concurso de oficial de promotoria, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!